Oi, minha gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Fala Dani Podcast. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre mais um assunto interessante, que pode até ser um pouco polêmico, que é sobre o posicionamento e o dizer não. Você também tem dificuldade para dizer não? Isso é um problema de muitas pessoas. Muitas pessoas têm essa dificuldade de dizer não e até de ouvir não. Então, vamos conversar sobre isso? Essa habilidade de dizer não é algo que a maioria de nós não foi ensinado. Não aprendemos essa habilidade na infância nem na adolescência. Então, acabou que gerou uma dificuldade. Mas quando nós conseguimos colocar em prática, no começo é difícil, gera culpa, mas depois é libertador. Vamos entender no decorrer do episódio como que nós podemos colocar limites de maneira gentil, entender que vai existir sim um sentimento de culpa, mas que é necessário colocar esse limite e dizer não. Mas por que que nós temos tanta dificuldade de dizer não? Além de nós não fomos ensinados, né, a dizer não, mas sim a sempre dizer sim, sempre estar disponível, sempre fazer algo por alguém. Nós temos medo de que as pessoas nos achem egoístas, temos medo de perder pessoas, temos medo de desagradar, temos crenças limitantes antigas de que você só gosta de alguém se você estiver fazendo algo por alguém ou se você sempre dizer sim. Na realidade, essa dificuldade de dizer não fala mais sobre uma ferida emocional do que sobre a situação em si. E por isso, por ter medo de desagradar, de perder as pessoas, de perder os vínculos e por achar que é egoísmo dizer não, acabamos dizendo sim, quando na realidade nós precisamos, né? Estamos realmente necessitando dizer não e colocar limites. Mas como se posicionar de maneira prática, mas de maneira gentil e leve, mostrando ao outro até onde que o meu limite vai. Não é necessário que façamos isso de maneira agressiva, por gritar ou por ser grosseiro. É necessário, é preciso que façamos isso de maneira leve, de maneira gentil. Nós precisamos mostrar a outra pessoa até onde nosso limite vai. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu não posso, isso eu não consigo. É necessário fazer isso, é necessário escolher respeitar nós mesmos, não desrespeitando o outro e mostrando à outra pessoa até onde vai o nosso limite. Dizer não é um autocuidado, é uma preservação emocional. Na realidade, estamos nos desrespeitando quando dizemos sim às pessoas, quando precisamos dizer não. Dizer não não é perder vínculos, isso fortalece vínculos verdadeiros, porque estamos mostrando às pessoas e deixando que elas entendam e respeitem o nosso limite. O não bem colocado, ele sustenta relacionamentos verdadeiros e honestos, amizades verdadeiras não vão se perder porque você disse que não vai, porque você disse que não pode, porque você disse que não quer. Se a pessoa é seu verdadeiro amigo, ela vai entender, ela vai respeitar. Se a pessoa ama você, seus familiares e pessoas ao seu redor, ela precisa entender e aprender a respeitar os seus limites. É necessário o não, muitas vezes, o não que estamos falando aqui, muitas vezes é necessário. Não estamos falando de ser egoístas ou de não fazer algo pelos outros. Não é sobre isso. Mas às vezes você é aquela pessoa que tem o hábito de sempre estar fazendo algo por alguém, que você foi ensinado a ser assim, você acha que você só é uma pessoa boa se você fizer algo por alguém, se você nunca dizer não, mas aí você não está respeitando o seu limite e você vai entrar num momento de esgotamento emocional porque você não consegue dizer não, sempre diz sim, e esse sim não é um sim verdadeiro. Quando nós colocamos limites e começamos a dizer mais não, nós criamos vínculos verdadeiros e os nossos sims se tornam sims mais sinceros. Então, como que de maneira prática nós podemos começar a colocar em prática na nossa vida dizer não?
Tem maneiras simples e curtas e pequenas que nós precisamos começar a fazer isso. Uma dica bem interessante é fazer pausas. Quando alguém convidar ou pedir algo e você não consegue dizer esse não imediatamente, então você pode dizer: eu vou pensar, eu vou analisar, eu te digo depois. Isso te ajuda a sair do sim automático e aprender a dizer não quando é necessário. Quando fazemos isso, né, como a gente falou, nós conseguimos sair desse sim automático, aquele sim que você fala que você não conseguiria fazer, você às vezes está cansado, sobrecarregado, fez um monte de coisa, já tinha decidido que ia descansar, ou que não ia fazer nada, ou que não ia ir para nenhum lugar. E tudo bem, você pode fazer acordos com você mesmo e dizer não aos outros é dizer sim para você. Então, quando você faz essas pausas, analisa, avisa para a pessoa, vou pensar, vou analisar, estigo depois, você consegue sair desse sim automático, que não é um sim verdadeiro, e você consegue dizer um não com gentileza e com posicionamento. E nós podemos usar frases que comunicam afeto, que são gentis, mas que ao mesmo tempo transmitem um posicionamento e conseguimos dizer esse não necessário. Hoje eu não posso, hoje eu não consigo, muito obrigada, mas hoje não dá para mim. Obrigada por ter lembrado de mim, mas isso ultrapassa o meu limite hoje. Então nós precisamos fazer isso, né? Comunicar às pessoas o não, mas sempre de maneira gentil. Não é necessário que seja de maneira agressiva ou tóxica. E é preciso saber conhecer os seus limites, por isso é necessário o autoconhecimento, né? Por isso é tão importante a terapia, a psicanálise nas nossas vidas. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazer isso, se inscreve, ativa a notificação, ativa o sininho. Me segue também lá no Instagram, Fala Dani Podcast. Aqui é para ser um lugar de acolhimento, um lugar de conversas leves, um lugar de pausas para o café, um lugar de ouvir boa música, de conversas onde a gente se sente bem, se sente tranquilo, onde nós conseguimos entender de maneira dinâmica assuntos mais complexos da nossa vida. Então, pegue seu café, tire esse tempinho, ouve o podcast, ouve o nosso podcast anterior, inclusive falou sobre um assunto bem interessante que foi sobre como acolher as emoções consideradas negativas, é um episódio bem curtinho. Então assiste lá, comenta, né? Eu anotei, né, as sugestões de temas para os próximos episódios e estou fazendo isso aqui com muito carinho para trazer esses assuntos interessantes para você. Eu sou a Daniele, a Dani do Fala Dani Podcast, futura psicanalista, e sempre vou trazer aqui assuntos interessantes com o meu ponto de vista sobre esses assuntos. Tire tempo para você se conhecer, se entender e nomear o seu limite interno. Pare para pensar. Por que eu tenho essa dificuldade de dizer não? E aí você vai pensar nessas sugestões que a gente deu aqui no podcast. E no momento que você pensar em dizer sim ou não, pense bem. Se eu disser sim agora, eu vou me sentir bem ou vou me sentir sobrecarregada? É necessário fazer essa análise. E nós podemos começar com coisas pequenas, inclusive fazendo as pausas e com nãos pequenos, com coisas pequenas, para que a gente possa desenvolver essa confiança para dizer não em situações que talvez a gente não conseguiria no dia a dia. E nós precisamos lidar com a culpa de que vamos desagradar as pessoas ao dizer não. Infelizmente ou felizmente, felizmente para dizer sim para nós, infelizmente por dizer não às pessoas. Nós vamos sentir essa culpa porque estamos quebrando padrões antigos criados e ensinados. A culpa não é necessariamente quer dizer que estamos errados, mas ela vem porque estamos evoluindo, porque estamos nos libertando dessa obrigação de sempre dizer sim quando nós precisamos e queremos dizer não. Infelizmente, a outra pessoa ela pode não gostar, mas não está no seu controle a reação do outro, mas sim a coerência com as suas atitudes, com a evolução de você mesmo. Então, pode ser que isso vai desagradar as pessoas. E as pessoas ao seu redor, elas precisam se ajustar às suas decisões, às suas mudanças e evoluções. São pessoas que gostam realmente de você, elas vão respeitar e entender os seus limites.
Algumas pessoas vão estranhar essa mudança, até se você é aquela pessoa que sempre faz tudo, que sempre está disponível, sempre vai, se a pessoa diz vamos, vamos, faz isso pra mim, sim, sim, sempre sim, sim, sim. Quando você começar a dizer não, é normal que as pessoas estranhem, né? Mas quem é seu amigo verdadeiro, seu familiar que te ama, as pessoas que estão ao redor, que realmente gostam de você, elas vão passar a te respeitar mais e entender e respeitar os seus limites. Quando começamos a dizer não de maneira leve e coerente, nós mostramos a nossa autenticidade, os nossos sims ficam mais verdadeiros e sinceros, os nossos laços e relacionamentos se fortalecem e as pessoas passam a nos respeitar mais. E assim nós nos aproximamos mais da nossa versão que estamos nos tornando, nós passamos a respeitar mais o nosso limite, aumentamos nossa autoconfiança, nossa autoestima. Então, são nãos necessários. Diga mais nãos necessários. Diga sim sinceros. Respeite seus limites. Eu espero que você consiga se escolher mais, se acolher mais, que essas dicas possam ter te ajudado. Compartilha com um amigo que você sabe que também tem dificuldade de dizer não. E essas dicas práticas, quando colocadas na nossa vida, nós vimos aqui que a terapia, a psicanálise e as dicas e sugestões, elas sempre vão nos ajudar na nossa vida e no nosso dia a dia. Obrigada por ter ouvido até aqui, que você possa fortalecer a sua autoconfiança, por fortalecer os seus limites, dizer mais nãos. Muito obrigada. A gente se encontra no próximo episódio.